Oi, gente! Como os nossos combinados, sempre às 8 horas, eu entro aqui para o nosso bate-papo à noite, para a gente conversar um pouquinho sobre a saúde da mulher e hoje com um tema que foi um grande tormento na minha vida inteira: síndrome do ovário policístico. Eu trouxe até meu telefone do trabalho para ir abrindo as perguntas que tem aqui para eu responder a vocês, que eu não consegui colocar tudo na caixinha. Então, achei melhor vir respondendo, separei, anotei umas perguntas aqui para ir respondendo no decorrer do nosso bate-papo. Ei, Dani, seja bem-vinda, gente. Olha, essa live é super importante para quem tem acne, principalmente a acne da mulher adulta, mulher que tem dificuldade de perder peso, mulher que tem resistência à insulina, ou seja, às vezes os níveis de glicemia já estão mais elevados, insulina mais elevada, que tem pelo principalmente nessa região do rosto, que apresenta aqueles sinais de hiperandrogenismo, né? Sinais de aumento da presença de hormônios masculinos. Então, essa live é para você. Vou te contar rapidamente. Para quem não sabe, eu tô com 40 anos, faço 41 semana que vem, e eu tava mais ou menos na minha adolescência e eu tinha muita espinha, mas tipo, muita espinha mesmo, aquelas acne císticas, né, nodulares e tal. E na época, minha mãe me levou numa dermatologista e, não tem jeito, isso aí, naquela época já falava assim, isso aí é ovário policístico. Eu me lembro de ter feito até ultrassom. Na época não acusou o ovário micropolicístico, mas a médica falou assim, não, isso aí realmente é síndrome do ovário policístico e tal. E o tratamento é anticoncepcional. Isso eu devia ter, gente, uns 14 anos. E a minha mãe ficou assustadíssima. Nossa, anticoncepcional, imagina, minha filha, uma garota, tomando anticoncepcional desde cedo, mas enfim, para tratar aquela quantidade de acne na época foi o que foi proposto, né? E isso a gente tá falando aí de mais de 26, 27 anos atrás, né? Vamos combinar que tem tempo pra caçamba. E muita coisa já foi mudando de lá pra cá. Então, vou contar um pouquinho pra vocês o que é a síndrome do ovário policístico. Depois eu vou responder as perguntas mais enviadas na minha caixinha, tá? Pra vocês no finalzinho. Bom, é importante a gente entender que por muito tempo foi uma doença restrita ao sistema reprodutor feminino. Então, eu achava que a síndrome do ovário policístico, né, o ovário policístico, era somente aquelas mulheres que quando faziam ultrassom, elas tinham vários micropolicistos nos ovários. Com o passar do tempo, percebeu-se que é uma desordem muito comum, uma doença muito comum. Muitas mulheres na fase reprodutiva, né, na idade fértil, apresentam sintomas que se enquadram dentro dessa síndrome. Então, cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva apresentam a síndrome do ovário policístico. Isso, gente, começou lá em 1930, 30 e poucos, que começou a ser avaliada e investigada. Então, era tratada como uma doença reprodutiva, né? Tratada por ginecologista basicamente. Só que com o tempo, foi se observando que as manifestações, elas extrapolavam a parte ginecológica. Foi entendida como uma doença metabólica, porque a repercussão não era somente no sistema reprodutor e também no sistema endócrino. Foi observado que as mulheres que tinham a SOP, né, a síndrome do ovário policístico, elas são mulheres que apresentam hiperandrogenismo. O que é isso? Aumento da testosterona, né, que é o hormônio androgênico. Então, a testosterona livre, ela está aumentada, trazendo manifestações como pelos no rosto, pele oleosa, tendendo sempre a dar acne, e geralmente a acne da mulher adulta, ela é realmente nessa região aqui. Queda de cabelo, aumento de peso, e em alguns até casos mais graves, você vê uma virilização da mulher, né? Então, uma alopécia, né, importante, uma queda importante de cabelo, aumento do clitóris,
mas isso em casos mais graves. Então, foi se observando que era uma doença que extrapolava a parte ginecológica, que as manifestações, elas estavam presentes em vários outros sistemas, e principalmente no endócrino, né? Então, virou uma doença metabólica. Então, hoje, os tratamentos, eles evoluíram. Então, antigamente era utilizado só anticoncepcional, hoje já entendeu que o tratamento da SOP vai além do uso do contraceptivo. Primeiro, a gente tem que entender que a SOP é uma doença que aborda vários sistemas também, porque afeta a parte psicológica dessa mulher. Essa mulher, ela tem alteração hormonal, ela tem acne para deixá-la mais desconfortável, afetando sua autoestima. Essa mulher, ela tem fatores ambientais envolvidos, sociais e ambientais, como, por exemplo, é uma mulher sedentária na grande maioria das vezes, é uma mulher que não segue uma dieta regrada. Então, precisa-se entender que a abordagem do tratamento da SOP tem que ser uma abordagem mais holística, mais multiprofissional, né? Então, vários profissionais tratando, o endocrinologista, o ginecologista, o nutricionista, então o educador físico, então são vários profissionais para tratar essa mulher. Então, hoje a gente observa, dentre os sinais clínicos mais importantes da SOP, a gente vê acne, a gente vê a presença de pelos, né, na região do rosto, a gente vê a amenorreia, então aquelas mulheres, elas passam a ficar tempo sem menstruar, então elas têm ciclos hormonais completamente irregulares. Essa mulher, ela pode começar já a apresentar resistência à insulina. O que é isso? A resistência à insulina, basicamente, o seu corpo não consegue jogar essa insulina para dentro das células e abaixar a glicose na nossa corrente sanguínea. Então, fica muita insulina e muita glicose na nossa corrente sanguínea, né? Isso leva a um quadro futuro de diabetes do tipo 2. Então, essas mulheres, elas tendem a ter sobrepeso e obesidade. Essas mulheres, elas também têm alteração de libido por conta das alterações hormonais. Então, essas mulheres, elas apresentam sintomas importantes que mexem justamente com essa parte psicológica, né? E o grande problema é que o tratamento da SOP até então era super reduzido ao anticoncepcional. E hoje já entendeu-se que o tratamento precisa ser com base em mudanças comportamentais, né, mudanças ambientais, como dieta, uma dieta com baixa ingestão de carboidratos simples. O que seria um carboidrato simples? Arroz, farinhas, né, como pães, macarrão, açúcar em geral, e uma vida com mais atividade física, aí pelo menos 150 minutos por semana, né? O que equivaleria a meia hora por dia. Então, hoje a gente já entende que a base para o tratamento da síndrome do ovário policístico é basicamente mudança comportamental. Obviamente que muitas dessas mulheres vão precisar de tratamentos medicamentosos. E muitos desses medicamentos, muitas dessas mulheres, pode ser sim indicado o uso do anticoncepcional. Como é que o anticoncepcional ajuda a mulher com SOP? O estrogênio, né, da pílula do anticoncepcional, ele inibe a produção de hormônios androgênicos. Então, eles ajudam justamente na melhora da acne, a pele fica menos oleosa, na produção de pelo, né? Então, a pele fica com menos pelinhos. E também pode ser utilizados outros medicamentos, como por exemplo, medicamentos que são utilizados até para o diabetes tipo 2, como é o caso da metformina. E aí, gente, até vou dar um depoimento meu. A minha SOP, ela foi controlada com o uso da metformina, além da associação com atividade física, melhora da alimentação, porque eu precisei tratar a minha resistência à insulina com a metformina. Tá?
E existem outros medicamentos que também são considerados no tratamento, como o uso da espirulolactona, enfim, e o próprio anticoncepcional, como eu falei para vocês. Mas o importante é entender que é uma doença que não tem cura, é uma doença crônica e que tem controle. Você consegue ficar com a doença controlada desde que você comece a buscar ajuda de profissionais da área, né? Que no caso, o primeiro profissional de contato acaba sendo o ginecologista, mas que depois esse ginecologista acaba encaminhando para um endocrinologista para avaliar todo esse perfil metabólico da paciente. Então, precisa dessa abordagem multiprofissional. Endocrinologista, ginecologista, educador físico trabalhando a atividade física, o nutricionista trabalhando a parte de alimentação, equilíbrio entre as proporções da alimentação, porque não é só contar caloria, é necessário também a gente pensar nas proporções dos macronutrientes, né? Carboidrato, gordura e proteína. E evitar, como eu disse para vocês, aqueles carboidratos mais simples. E aí, gente, por que é importante tratar só a minha musa inspiradora aí, Erlaine? Beijo pra você, querida, obrigada. Por que é tão importante a gente tratar a SOP? Porque a síndrome do ovário policístico, pra gente, a síndrome do ovário policístico, ela traz repercussões na vida da mulher muito importantes. Como eu falei para vocês, eu preciso achar fotos minhas para até deixar aqui para vocês como referência, porque assim, a minha pele, se você olhar hoje, eu ainda tenho marcas. Tá vendo? Uns furinhos aqui. Isso aqui é marca de acne, né? Da infância, da adolescência. Eu tinha demais e sofria muito com isso. E se eu não me engano, até mais ou menos uns 4 anos atrás eu ainda tinha acne, ou seja, até meus 36, 37 anos eu ainda tinha bastante acne e somente com a mudança na rotina, alimentação, atividade física e a metformina, que foi importante para mim nessa fase, é que eu realmente consegui controlar os sintomas da SOP. E junto com isso, na época, eu também tinha a amenorreia, né? A ausência do ciclo menstrual. Às vezes passava 4, 5 meses sem menstruar. E aí entra um grande problema, gente. Porque a SOP, ela traz outros sintomas importantes, né? Não é só acne, não é só pelo no rosto, não é só deixar de menstruar. É baixa da libido, é queda de cabelo. São acnes importantes que deixam marcas, não só marcas físicas, mas também marcas muito profundas, porque a gente começa a ficar com vergonha, como eu falei para vocês. Eu achei até recentemente, eu vi uns vídeos meus antigos, quando eu comecei a criar conteúdo aqui, onde eu tava criando conteúdo com o rosto mais baixo, porque aqui, ó, era pura acne, né? E eu tinha muita dificuldade, eu nunca fui de usar muita maquiagem. Se vocês pegarem vídeos meus pra trás, eu não usava maquiagem. Hoje eu uso um negocinho no olho pra dar um glow, né? Mas eu nunca fui de usar muita maquiagem. E isso mexia muito com o meu psicológico. Então, essas mulheres, elas podem ter dificuldade de engravidar, pode levar a um quadro de infertilidade transitório, né? Essa mulher, se ela inicia o tratamento adequado, ela, né, pode engravidar normalmente. E essas manifestações, pessoal, elas costumam acontecer já na adolescência. Eu me lembro muito bem de já na adolescência ter um quadro importante de acne, ganho de peso, né? Eu já contei isso aqui pra vocês, eu fui uma adolescente gorda mesmo, não era gordinha, não, era bem gorda. Tive um quadro hipertensivo, né? Tive pressão alta, isso eu tô contando pra vocês, coisa de 11, 12 anos, tá? Um quadro também importante de hiperidrose, muita transpiração da adolescência, que já é muito comum. E um outro sinal que você também pode ter SOP, gente, que muitas vezes é negligenciado. Vocês já viram aquelas pessoas que têm aquelas marquinhas no pescoço que parece caraca, que não é caraca? Essa marquinha no pescoço é uma manifestação comum nas pessoas que têm resistência à insulina. Ela chama acantose nigricans ou acantose nigricans.
né, como é chamada. E essa marquinha no pescoço, pode aparecer em outros lugares também, axila, mas aqui a gente vê muito nessa região do pescoço, ela indica que esse paciente provavelmente tem resistência à insulina. Então, veja o quanto que a SOP, ela pode prejudicar a vida da mulher, seja na parte fértil, de fertilidade, seja na parte psicológica, né, com alterações hormonais, seja também por conta de baixa autoestima, por conta dessa acne que acontece principalmente, além da acne aqui nessa região do rosto, né, no terço inferior do rosto, também a acne no pescoço, no colo e nas costas. Então, olha o quanto que essa repercussão ela é negativa na saúde da mulher, e por isso que precisa de profissionais que conheçam a SOP, né? No final do vídeo eu sempre deixo essa live salva por um dia, depois vocês encontram no meu canal do YouTube, que o link tá lá na bio, depois vocês podem assistir à vontade lá no YouTube, mas eu vou deixar o arroba aqui de um profissional que fala muito sobre SOP, que estuda muito sobre SOP, que é o Dr. Norberto Maffei, tá? Vou deixar o arroba dele aqui para quem quiser saber mais e acompanhar um profissional que realmente se dedica à SOP, é ele. Bom, era o que eu queria passar para vocês, mas como eu disse, eu separei as perguntinhas que eu não consegui responder na caixinha de perguntas que eu deixei hoje. Eu tô até aqui com outro celular. Bom, a Cris Alves, eu bem vi a Cris aqui, ela já é uma seguidora que eu já vi. Rafaela, menstruação marrom e com pouco fluxo, muito provavelmente pode às vezes estar associada até a SOP, pode estar associada ao uso de anticoncepcionais, né? O anticoncepcional diminui a espessura ali do endométrio e acaba que o sangramento é pouquinho. E esse fluxo mais escurinho, ele pode acontecer no início da menstruação e no final. Lá, Maria Aparecida falando que tem SOP. Pois é, viu? 10% das mulheres em idade fértil tem um cheiro muito estranho, um corrimento meio verde, amarelhado, mas nem ter tido relações. Pode ser vaginose bacteriana. Isso aí é um papo para outra live, a gente marca também para falar sobre isso. Então deixa eu falar. Aqui a Cris perguntou o que é a síndrome do ovário policístico. Marilene me perguntou, então já expliquei para vocês que é uma doença metabólica, hoje a gente sabe que é uma doença metabólica, que é muito comum nas mulheres em idade reprodutiva, e a Marilene acabou de me perguntar, e quais são os sintomas? Então, basicamente, a menorreia, essa mulher, ela deixa de menstruar ou passa a ter ciclos irregulares, ciclos mais irregulares, presença no ultrassom de microcistos nos ovários e o hiperandrogenismo, né? Que pode ser a presença de acne, que é o androgenismo clínico, né? Presença de acne, queda de cabelo, pele muito oleosa, pelo no rosto. Então, ele pode ser um hiperandrogenismo tanto clínico, né? Que são sintomas, ou laboratorial, né? Apresentando já nos exames. Se você tiver dos 2 desses sintomas, você já tem o diagnóstico de SOP. Então, basicamente, esses são os principais sintomas, né? A acantose nigricans, que eu também falei com vocês, mas aí já é um diagnóstico mais aprofundado. A Dani Silva, quem tem mais chance de ter e o que causa? Então, a gente já entendeu quem tem mais chance. Fatores genéticos parecem estar relacionados, então se sua irmã tem, se sua mãe tem, provavelmente você pode ter, porque a gente já entendeu que parece ter um componente genético. Mas também tem causas ambientais, como eu falei, sedentarismo, obesidade, alimentação. Parece também estar envolvida aí na causa, que a gente chama de fisiopatologia da SOP, né? E também mulheres que já têm resistência à insulina, diabetes, também tem mais chance, tá? Tem cura, Dani? Não, não tem cura. É uma doença crônica, mas tem controle, né? Então, eu sou a prova viva que hoje eu estou com peso adequado pro meu corpo, né? Eu tenho um peso super adequado. Não tenho mais acne, né? Tô aqui sem nenhum filtro para te mostrar, ó. Tem as marquinhas, né?
Hirsutismo também não tenho, que é o pelo no rosto, né? Vez ou outra aparece um, mas tudo bem. Então, cura não tem, mas tem controle. Hoje Liliana, faço uso de uma medicação para resistência à insulina e alimentação. Assim, hoje é o que eu tô conseguindo fazer 100%. Atividade física eu não tenho conseguido com tanta frequência, mas eu estou me propondo a arrumar esse probleminha agora. Jaine Silva, ovário micropolifolicular pode evoluir para SOP? Na verdade, é uma das características da SOP. Não quer dizer que você ter só o ovário micropolicístico, porque isso é um achado do ultrassom. Então, lá no seu ultrassom, se foi visto, né, esses cistos, vai aparecer lá, ovário micropolicístico ou micropolifolicular, tá? Isso não quer dizer que você tem SOP. Isso quer dizer que você tem um dos 3 parâmetros. Lembra que a gente falou para dar o diagnóstico de SOP? Deixa eu ver, anotei aqui mais. Qual que é o tratamento, né? Que a Joana Delagran. Joana, o tratamento, na verdade, são os tratamentos, né? Porque a gente já entendeu que é um tratamento multiprofissional, né? Interdisciplinar, onde os vários profissionais têm que cuidar da mulher que apresenta SOP. E quais são esses tratamentos? Atividade física, alimentação saudável e, em alguns casos, porque aqui eu já controlo o peso e já controlo a glicemia, através dos dois, né? Da atividade física e da alimentação. Em alguns casos, o uso de medicação, que pode ser um anticoncepcional no seu caso, pode ser espirulactona no seu caso, pode ser a metformina. Então, assim, depende, tá? Depende do que os seus médicos, de preferência, passar pelo ginecologista e pelo endocrinologista, e ele avaliar a necessidade do uso de alguma medicação. Gente, eu também, enquanto quase nutricionista, já falei pra vocês, né, que eu sou fisioterapeuta pélvica, sou professora e estou terminando a minha formação em nutrição justamente porque eu queria entender melhor o papel da alimentação nas patologias das mulheres, inclusive SOP, endometriose, no próprio processo de envelhecimento, aí no caso da menopausa. Então, eu acho que é fundamental, enquanto uma futura nutricionista, dizer para vocês que é importante também avaliar alguns minerais e vitaminas, porque eles também podem aliviar os sintomas da SOP. É isso, espero que vocês tenham gostado. E se ainda assim ficou com alguma dúvida, pode me mandar no direct, que assim que possível eu vou responder a todos vocês. E é sempre um prazer, eu adoro vir nesses encontros que a gente tem aqui. Quero me propor também fazer ali na rede vizinha, né, no TikTok, para quem entendeu. Porque é sempre muito bom, é muito gratificante dividir o conhecimento que eu adquiri no longo da minha jornada, tanto quanto mulher e tanto quanto profissional, porque é muito engraçado que muitas das coisas que eu venho trazer para vocês, dar dica, ensinar, são coisas que eu vivi ou que eu vivo, né? Eu até disse para vocês na live passada, que foi da menopausa, que eu tô chegando muito perto da menopausa, né? Gente, óbvio, né? Se a menopausa, ela tende a começar a ir por volta dos 45. Eu já tô fazendo... Jaime, eu respondi sua pergunta, você viu? Eu tô fazendo 41 semana que vem. E, detalhe, eu vou fazer 41 no dia do nosso encontro aqui. Então, a gente faz uma live e canta parabéns pra mim, pode ser? E é muito gostoso dividir isso com vocês, porque são coisas que eu passei, que eu gostaria muito de ter tido um profissional que fizesse isso, né? De vir trazer conteúdo, conversar, explicar melhor. Porque às vezes, quando a gente vai na consulta, vai lá no profissional, é tanta coisa, tanta informação, a gente não consegue assimilar. Ou, às vezes, a consulta é muito rápida, não dá tempo, é outra coisa importante para avaliar e fica para depois. Aí, quando você volta no retorno, já esqueceu. Então, eu faço para vocês, mulheres, o que eu gostaria que tivesse tido isso na minha adolescência, que foi quando eu comecei a apresentar as manifestações da SOP. Então, é isso. Um beijo grande e até a próxima. E se vocês tiverem dúvidas, sugestões de temas,
Pode mandar, gente, porque aí vocês me mandam as sugestões e eu faço uma live especial pra vocês, tá bom? Beijo, até a próxima.